A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 12 de setembro de 2015. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Recreação. A recreação acompanha o ser humano desde sua origem. Iniciou na pré-história, quando o homem primitivo se divertia festejando o início da temporada de caça, aspectos religiosos e até mesmo a habitação de uma nova caverna. Em 1774, na Alemanha, foi criado os chamados Jardins da Infância, onde as crianças brincavam na terra. Nos Estados Unidos, este movimento iniciou em 1885, com a criação de jardins de areia para as crianças se recrearem. Aqui no Brasil, a criação de praças públicas com o intuito de proporcionar lazer e diversão iniciou-se em 1927 e desde então não parou de crescer o investimento em questões lúdicas. Para a criança, a recreação é fundamental por permitir que ela brinque, socialize e se desenvolva de forma lúdica e prazerosa. Quanto aos adultos, a recreação tem o papel de compensação, onde o homem busca, através dela, suprir necessidades físicas e psicológicas. Programa Momento do Trabalhador. Notícia nacional. Mobilização em defesa da democracia e do emprego. Diversas categorias de trabalhadores farão ato dia 15 de setembro, na próxima terça-feira. Será um dia de manifestações em todo o Brasil. Informações com André Acarini e Carolina Cassola. Mobilização. No dia 15 de setembro, diversas categorias de trabalhadores, como metalúrgicos, químicos, petroleiros, professores, bancários, servidores públicos, dentre outras, em todo o Brasil, realizarão atos unificados. Unificados porque serão em conjunto das categorias, em que terão como eixo principal a defesa da democracia e a defesa pelo emprego. As categorias que têm data base nesse segundo semestre vão simbolizar o lançamento de suas campanhas salariais. Cada uma delas tem a sua própria pauta, mas esses pontos as unificam. A defesa pela democracia e a busca por saídas econômicas que não prejudiquem ainda mais os trabalhadores, além da proteção ao emprego. A atual conjuntura brasileira de dificuldade econômica fez com que os trabalhadores se mobilizassem em conjunto para cobrar responsabilidades de setores como os empresários e governo, por exemplo, para que a conta da crise não recaia justamente sobre os trabalhadores. Em São Paulo, a concentração vai ocorrer às 9 horas da manhã do dia 15 de setembro na Avenida Paulista, em frente à Fiesp. Após as 10 horas, os trabalhadores dos diversos ramos vão marchar até a Praça da República. Atos também serão realizados em diversas capitais pelo país. Notícia estadual. Famílias de renda mais baixa têm inflação maior que oficial. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que mede a inflação para as famílias com renda até 5 salários mínimos, ficou de 0,25% em agosto deste ano. A taxa é inferior à observada em julho deste ano, de 0,58%, mas superior à registrada pelo IPCA em agosto deste ano, índice que mede a inflação oficial para todas as faixas de renda e que ficou em 0,22%. O INPC acumula taxas de 7,69% no ano e 9,88% em 12 meses. Em ambos os casos, o INPC está acima do IPCA, que acumula 7,6% no ano e 9,53% em 12 meses. Segundo dados do INPC, os produtos alimentícios tiveram queda de preços de 0,04% em agosto deste ano. Em julho, esses índices registraram inflação de 0,56%. A taxa do INPC mais alta foi registrada em Curitiba, aqui no Paraná. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Terremoto político. Entenda o que pode acontecer com o Brasil. Informações com a repórter Fernanda Wenzel. Não temos ainda um fato dentro da ordem jurídica
que possa levar ainda o pedido de impeachment. Agora, se esse fato aparecer, eu acredito que o cenário político para o processo de impeachment ocorrer, ele é muito favorável nesse sentido. Conforme indica o cientista político do Centro Universitário do Distrito Federal, Valdir Pucci, um possível impeachment da presidente Dilma depende de 2 fatores, um político e outro jurídico. Como explica o professor de Direito Constitucional da PUC do Rio Grande do Sul, Alexandre Mariotti, o processo só pode ser aberto se houver provas de que o chefe de Estado cometeu um crime de responsabilidade. Deve acontecer um fato daqueles previstos na Constituição, no artigo 85, que seja imputável diretamente ao presidente, e a partir desse fato é que você pode ter algum tipo de apreciação política. Para que haja o impeachment, primeiro a denúncia precisa ser aceita por maioria de 2/3 na Câmara dos Deputados. A partir daí, o Senado abre o processo e faz o julgamento do mérito da ação. Mais uma vez, é preciso 2/3 dos votos para decidir pelo impedimento da presidente. Neste caso, quem assumiria o cargo seria o vice-presidente Michel Temer. E para o cientista político Valdir Pucci, o PMDB já atua abertamente para ocupar o lugar de Dilma. O PSDB realmente tem um interesse na entrada do vice-presidente no lugar da presidente, e principalmente para cacifá-lo para a presidência em 2018, ou seja, colocando como candidato em 2018 à reeleição. Caso a presidente prefira renunciar, também é Michel Temer quem assume o cargo, mas ainda existe outra possibilidade, que tanto a presidente quanto o vice sejam condenados a deixar os cargos. Neste caso, quem assume interinamente é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que tem 90 dias para convocar novas eleições. Diante de tantas incertezas, Valdir afirma que nem mesmo a oposição consegue chegar a um consenso sobre a melhor estratégia a seguir. Nós temos de um lado o Aécio, que tem um interesse maior de que você tenha uma nova eleição, até porque o nome dele seria o de candidatura natural nesse processo, e do outro lado você tem o Alckmin, que é um adversário político nessa corrida presidencial do Aécio dentro do PSDB, e para o Alckmin, o ideal, na verdade, seria que o governo fosse até o final, aos trancos e barrancos, ou que fosse com o próprio Michel Temer, para que ele pudesse colocar em 2018 como uma alternativa política. Em caso de nova eleição, o presidente eleito vai cumprir um mandato tampão até 2018. Agora, se o impedimento da presidente e do vice acontecer nos últimos 2 anos de governo, a eleição passa a ser indireta. Ou seja, quem escolhe o presidente são os deputados federais. Para saber o que de fato vai acontecer, só mesmo com uma bola de cristal. Mas os nossos entrevistados aceitaram arriscar. No cenário traçado por Valdir, a turbulência está apenas começando. O cientista político acha que é impossível para Dilma recompor sua base política. Consequência disso, eu acredito que a gente vai ainda, em 2016, ter a possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra a presidente, e que esse processo, eu acredito que não chegará ao final justamente porque eu acho que antes que ele chegue ao final, a presidente renunciará ao mandato. Alexandre é mais cauteloso e aposta na manutenção da ordem democrática. Se nós vivêssemos num país que adotasse o sistema parlamentarista, a questão política resolveria tudo, ou seja, simplesmente se trocaria o governo. Mas como nós não vivemos num país onde existe um sistema presidencialista, a presidente tem mandato, e a não ser, então, que se caracterize uma hipótese de crime de responsabilidade na qual esteja envolvida diretamente, que seja imputável a ela, a tendência é que ela, mal ou bem politicamente, complete o mandato. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Notícia local. Cooperativas arrecadam muito e pagam pouco. Os dados mostram que as cooperativas estão arrecadando cada vez mais e pagando salários de miséria aos trabalhadores. Hoje, cada trabalhador da Cevale recebe de salário equivalente a 29 frangos vendidos pela cooperativa. Isso tem que mudar. Faturamento alto. Há quem diga que a reivindicação do sindicato de piso de R$ 1.600 e reajuste salarial de 12% é abusiva e sem parâmetro. Então vejamos. As cooperativas pagam ao produtor o valor de R$ 1,80 por frango.
Deste valor, desconta-se a ração e todos os outros encargos da produção. Sobra para o produtor o valor de cerca de 60 centavos por frango. As cooperativas vendem este mesmo frango por $3 o quilo. Se os frangos abatidos têm em média 3 quilos, logo as cooperativas recebem $9 por frango vendido. Isso significa que, pela cotação do dólar, hoje as cooperativas estão faturando o valor de R$ 36 por frango. Para entendermos que a reivindicação do sindicato não é abusiva, basta pensarmos um pouco. Se as cooperativas ganham R$ 36 por frango vendido e hoje abatem 400 mil aves dia, logo faturam R$ 14.400.000 dia. Considerando que as cooperativas pagam R$ 720 mil aos produtores pelos 400 mil frangos dias, podemos afirmar que as cooperativas têm uma folga de caixa enorme para poder dar um reajuste salarial decente aos trabalhadores. Salários versus frangos. Fazendo uma conta rápida, hoje os salários pagos e os valores que as cooperativas estão faturando com as vendas das aves, podemos observar que 29 frangos são os suficientes para pagar o salário de um mês inteiro de um trabalhador. Considerando que na cooperativa Cevale tem cerca de 3.200 trabalhadores, que multiplicado por 29, chegamos a 92.800. Se multiplicarmos esse número pelos 13,3, 13º e 1/3 de férias, meses do ano, descobrimos que para quitar a folha de pagamento de um ano inteiro, a Cevale precisa de 1.113.600 frangos. Com isso, podemos dizer que as cooperativas precisam de 15 dias de trabalho durante o ano para pagar a folha de pagamento dos trabalhadores, pagar os produtores e os impostos, e sobra o restante do ano para eles. Entrevista. O presidente da Fenatracop e Sintrascopa, Mauri Viana, fala sobre as reivindicações do sindicato e as propostas de reajuste salarial das cooperativas. Mauri, quais os números que estão sendo divulgados aos trabalhadores com relação ao reajuste salarial de 2015 para a categoria? No nosso panfleto, nós estamos distribuindo para os trabalhadores, nós estamos deixando claro quanto que os trabalhadores têm de proposta patronal, apesar de o Sintrascopa não ter recebido nenhuma proposta de maneira oficial. Nós tivemos, sim, lá em Cascavel, no Ministério Público do Trabalho, e lá foi feita uma oferta pelo sindicato de Cafelândia e Cascavel, para o patronal. O patronal, até agora, de forma oficial, não falou para nós que essa era a proposta. Só que isso aí diz apenas, então, somente um item da negociação. Nós temos demais outros itens que nós queremos discutir. E não quiseram e não querem discutir. Por exemplo? Piso salarial. Piso salarial não quer discutir. Por quê? Porque eles querem continuar pagando R$980 para o trabalhador. Mas isso acaba prejudicando o trabalhador, Mauri. O trabalhador vai continuar de pobre a miseráveis, né? Nós já tivemos aqui, na nossa página de Sintrascopa, quase 2 salários mínimos de piso. Em 10 anos, nós estamos perdendo força esse piso. E chegamos hoje com um piso inferior ao piso mínimo estadual, que é de R$1.100, nós estamos com 980. E o patronal não quer discutir isso. O patronal quer que se mantenha dessa forma. Quer dizer, o sindicato, todas as suas forças, né, para tentar forçar a barra para que haja uma negociação justa. Nós temos que sentar com os presidentes cooperativos. Nós queremos apresentar números. E como não sentaram conosco, nós fomos buscar esses números. Descobrimos que para poder pagar o salário dos trabalhadores com essa miserabilidade, apenas 2 dias e meio se paga o salário nominal dos trabalhadores o ano inteiro. Os 13 meses, ou seja, os 12 meses mais o 13º salário, mais 1/3 de férias. O salário nominal em 2 dias e meio. Se nós contarmos encargos, isso vai para 4 dias, com os encargos. Se você contar impostos, quanto que se paga para o coitado do produtor que está ganhando nada ou coisa nenhuma, mas tem que trabalhar de forma escrava, entende? Que é de sábado a sábado, de domingo a domingo, de segunda a segunda.
de madrugada, com chuva, com frio, com calor, não importa, o cara tem que estar lá cuidando dos frangos, né? E esse frango é pagado uma miserabilidade. Então, nós chegamos à conclusão que em torno, com sobra, 15 dias de trabalho, que é 3 semanas, paga o custo operacional com os trabalhadores, paga os frangos do ano inteiro, e ainda sobra algumas coisas para a cooperativa ainda. E o resto do ano, os 350 dias do ano, fica com quem? Para quem que fica esse dinheiro? Isso é tirado do lombo do suor dos trabalhadores, é tirado do lombo do suor dos coitados cooperados. E cadê a renda para a região, Macedo? Se o produtor não tem dinheiro para gastar no comércio, se o trabalhador não tem dinheiro para sustentar sua família adequadamente, para um mundo um pouco mais consumista, para ele consumir algo que dê confortabilidade para sua família, certo? Se ele não tem como gastar isto, ele vai ficar sem essa confortabilidade e o comércio vai ficar sem vender. Então, quer dizer, a suposta, entre aspas, crise nacional, aqui na região oeste, poderia nem ser marolinha. Muito pelo contrário, seria uma forma de riqueza essa crise, porque o dólar está aumentando para mais de R$4. Então aqui se vende commodity, e commodity vendido na exportação. Então aqui seria uma região rica, milionária. Mas não é, porque tem esses malandros que querem fugir da negociação, não querem sentar para negociar. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Notícia estadual. Funcionários dos Correios devem deflagrar greve no próximo dia 15. Insatisfeitos com as propostas dos Correios, os funcionários da empresa estatal decidirão na próxima terça-feira, dia 15, paralisação geral da categoria em todo o país. Os 36 sindicatos que representam os trabalhadores farão assembleias nesta data para definir a deflagração da greve. Em Londrina, as reuniões estão marcadas para as 18h30 na subsede do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Paraná. De acordo com o secretário-geral do sindicato, Marcos Rogério Inocêncio, as propostas feitas pelos Correios até aqui estão aquém do desejado pelos servidores. Já não tivemos reposição salarial no ano passado. Estamos pedindo 12% de reajuste, aumento linear de R$300 para todos os funcionários e mais R$10 de vale-refeição. O benefício iria para R$40 mensais. Revela Marcos ao mencionar que a data base venceu no começo de agosto. Uma das propostas feitas pela estatal prometia 3% de reajuste em setembro e 3% em janeiro, porcentagem abaixo da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que registrou 9,55% entre agosto de 2014 e julho de 2015. Notícia nacional. Brasileiros alteraram hábitos de consumo em função da crise. Informações com a repórter Alexandra Fiori. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, aponta que as turbulências econômicas estão levando os brasileiros a alterarem os hábitos de consumo. Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira, 86% dos entrevistados concordam que o país vive uma crise econômica e 59% disseram ter perdido o poder de compra nos últimos 12 meses e estão fazendo ajustes no padrão de vida. Entre essas alterações estão mudar de residência para reduzir custos e trocar os filhos de escola privada para pública. A economista da CNI, Maria Carolina Marques, avalia que, de um lado, há o endividamento não planejado e empréstimos, de outro, a adaptação das despesas. 74% das pessoas reduziram as despesas da casa porque o dinheiro estava curto. Então, as pessoas estão trocando os produtos por produtos mais baratos, pesquisando mais o preço e comprando menos. O levantamento da CNI ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios entre os dias 18 e 21 de junho. Também nesta quarta-feira, o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelaram uma pesquisa que mostra que 48% dos inadimplentes entrevistados afirmaram sentir vergonha por terem dívidas. 67% dos que devem R$5.000 ou mais têm nível de preocupação alto ou muito alto, e entre as consequências emocionais estão alterações de apetite, insônia e medo de atender o telefone. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Vagas de emprego.
Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho, agora no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Operador de escavadeira hidráulica masculino, acima de 18 anos, para trabalhar realizando escavações em rochas. Pede-se experiência. Padeiro feminino masculino, acima de 18 anos, para trabalhar com preparo de pães, bolos e atividades relacionadas. Pede-se experiência e disponibilidade para trabalhar das 5 ao 12h30 de segunda a sábado. Pintor a pistola masculino entre 18 e 45 anos para trabalhar com lixamento, pintura, acabamento de grades, portões e esquadrias em geral. Pede-se experiência com pintura, pistola e carteira nacional de habilitação B. Programador de manutenção masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar em fábrica de ração com a programação de manutenção de máquinas, organização de ordens de serviço e atividades relacionadas. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis, sistemas de informática ou áreas afins. Repositor masculino ou feminino, acima de 18 anos, para trabalhar com reposição e organização de produtos em gôndolas e auxiliar no controle de estoque. Pede-se ensino médio completo, de segunda a sábado, das 8 às 17h30. Serviços gerais masculino, acima de 21 anos, para trabalhar com entrega de rações, limpeza e organização do ambiente, carga e descarga de caminhões. Pede-se carteira nacional de habilitação D. Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Movimentos sindicais e sociais lançam Frente Brasil Popular. Informações com Norberto Júnior. As lideranças e militantes de diversos movimentos sociais e sindicais lotaram a Assembleia Legislativa de Minas Gerais no último final de semana. Mais de 2.000 pessoas participaram da Conferência Nacional de lançamento da Frente Brasil Popular. O objetivo da ação é propor outra política econômica para o país e defender a democracia contra a ofensiva conservadora. A primeira mobilização nacional ocorrerá no dia 3 de outubro. O diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, Júlio Turra, destaca a motivação deste encontro. Nós vamos fazer atos em todo o país, atos de massa, sobre a base da plataforma da frente, que inclui a defesa da Petrobras, mas é, obviamente, como acabo de dizer, mais ampla. Inclui a defesa dos direitos dos trabalhadores de uma forma geral, dos direitos sociais, das reformas estruturais que estão pendentes no nosso país, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, democratização da mídia. A ideia de se criar uma Frente Brasil Popular partiu de militantes dos movimentos sociais, sindicais, de juventude, negros e negras, mulheres, LGBT, pastorais, partidos políticos, intelectuais, religiosos e artistas. Situações semelhantes à que o Brasil vive nos dias atuais acontecem em alguns países da América Latina que passaram por ditaduras militares e conquistaram a democracia. Os pontos principais defendidos pelo grupo são a defesa dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais, da democracia, da soberania nacional. Além disso, pede por reformas política, urbana, agrária, tributária e educacional. O objetivo ainda é defender os processos de integração latino-americana em curso, como Unasul, CELAC, Mercosul e Integração Popular. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Comunicado. A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascopa, comunica aos trabalhadores em cooperativas que a cabeleireira do sindicato entrou em férias. Por esse motivo, a partir do dia 1º até o dia 16 de setembro, não haverá atendimento feminino no Salão de Beleza do Sintrascopa. Desde já, agradecemos a atenção e a compreensão de todos. Notícia Nacional. Código de Defesa do Consumidor, avanços e desafios em 25 anos. Informações com Carolina Cassola. O produtor de TV Isaac Costa contratou em junho deste ano um serviço de internet e TV por assinatura de uma mesma empresa. Desde então foi só dor de cabeça, problemas para achar o cadastro, preço maior do que o sugerido na hora da contratação e falta de instalação. Ele entrou em contato com a ouvidoria da empresa, mas teve que recorrer ao Procon, que notificou a operadora.
As tentativas que eu fiz com o meu CPF, eles diziam que há uma limitação técnica para instalar na minha casa. Acho que por conta de eu exigir os meus direitos, de eu reclamar, de eu ligar, e olha que eu não falto com respeito. Isaac só conseguiu ter o serviço de instalação concluído depois de 2 meses. Até então, teve que pagar, mesmo sem poder usar. Agora, ele juntou todas as gravações e protocolos de atendimento e vai à justiça buscar uma indenização. Já a analista de comunicação, Vanessa Fontes, passou muito nervoso por má prestação de serviço de uma agência de viagem em 2008. Ela fechou um pacote para Buenos Aires, capital argentina, mas quando chegou no aeroporto, surpresa. A companhia falou, a sua reserva consta aqui, mas não tem pagamento, só tem a reserva. Liguei na hora para a agência que a gente tinha fechado, expliquei a situação, aí ela falou, paga e a gente vai se conversando. Para não perder a viagem, a gente pagou. Como se não bastasse, a agência também não tinha repassado os valores do transfer do aeroporto para o hotel e a própria hospedagem. Resultado, ela teve que pagar novamente. No julgamento de pequenas causas há 4 anos, a dona da agência foi condenada a pagar um valor acordado. Mas até agora, Vanessa não recebeu o dinheiro. Eu esperava que a justiça fosse ajudar um pouco mais a gente reaver isso. Então me dá um pouco de frustração, mas ao mesmo tempo, assim, eu sou meio brigona. Eu não vou deixar de correr atrás das coisas que eu acho certas. Muitas pessoas no país já passaram por alguma situação parecida com a da Vanessa ou do Isaac. Mas você sabe quais são seus direitos? Conhece o Código de Defesa do Consumidor? Esse conjunto de leis completa 25 anos em vigor nesta sexta-feira, com conquistas e também muitos desafios. A coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce, faz um balanço positivo das contribuições do Código, que ajudou a melhorar, por exemplo, a qualidade dos produtos. Porém, Maria Inês ressalta que existem questões nas leis que ainda precisam ser melhoradas. A parte penal do Código que tem que ser mais aplicada para que os fornecedores eles possam ter o enquadramento adequado, ainda a morosidade na justiça faz com que as pessoas demorem às vezes para ter os seus direitos e também a solução para o problema. Ela, que também é advogada, defende uma eficiência maior da justiça a favor do consumidor. A justiça tem que ter agilidade para acompanhar essa movimentação dos consumidores no mercado de consumo, dos seus problemas e, portanto, ele continua sendo o lado frágil da relação comercial. A Proteste lançou um livro virtual com 25 artigos de pessoas renomadas que analisam tanto as conquistas quanto os desafios do Código. A publicação está disponível no site proteste.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Entrevista. Agora vamos ouvir o presidente da Fenatracopa e do Sintrascopa, Mauri Viana, que vai falar sobre a audiência na Justiça do Trabalho realizada na tarde de ontem, sexta-feira. Mauri, revela para nós o que ficou definido na audiência entre o sindicato e as cooperativas e quais os procedimentos que serão tomados a partir de agora. A audiência foi muito boa, muito oportuna. Na audiência que tivemos com o juiz Dr. Silvio, ele ponderadamente colocou toda a situação em jogo, o que está se acontecendo, reconheceu a mobilização da categoria, reconheceu a mobilização que é muito forte em Assis Chateaubriand, que é muito forte aqui em Palotina, e ele não comentou sobre Marechal Gagnon porque ele não é de lá. Se tivesse lá, ele saberia que está lá também é forte a mobilização. O sindicato está no caminho certo. Nós explicamos o porquê não fizemos a tal da assembleia com os burgueses. Ele colocou que não vai conceder o interdito proibitório de uma paralisação, de uma greve, por parte da cooperativa Cevale. E ele se posicionou numa condição de mediador, de tentar mediar uma condição, evidentemente acreditando que nós possamos ter uma greve ilegal e um montaréu de demissão por justa causa que ele teria que julgar depois essas ações. Ao sindicato patronal, ele colocou que o sindicato patronal, as cooperativas podem perder e ter um prejuízo muito grande numa greve, e ele sugeriu que os dois sindicatos façam uma assembleia, a Assembleia dos Trabalhadores e do patronal. Do patronal, uma proposta que o juiz fez de 2% mais 9%, 9% retroativo a junho, 2% a partir do mês de setembro, e nós deveríamos levar isso em assembleia. Claro,
Nós iremos reunir a nossa diretoria. Amanhã está sendo ampliada a diretoria da federação aqui, com o nosso vice-presidente nacional, com o nosso tesouro nacional. Então nós vamos levar isso aqui no domingo, né, para uma reunião da federação com os dirigentes sindicais numa Assembleia da Federação, para definirmos se acatamos o pedido, a solicitação do juiz de levar em Assembleia uma proposta que venha do patronal. Então nós vamos esperar que o sindicato patronal, que também foi sugerido pelo juiz para fazer Assembleia, para ofertar essa proposta de 2%, mas nos bastidores da audiência, o pessoal da Cevale, o pessoal da Copagril percebeu que o advogado patronal, do sindicato patronal, é um homem despreparado, está a fim de encrenca, está a fim de briga e está levando todo mundo a tomar prejuízo aqui na região do Médio Oeste do Estado do Paraná. Mostrou a truculência com que ele trata a situação sindical e ficou claro que o sindicato patronal não quer negociação. Não estava querendo negociação, quer impor as suas condições. E as cooperativas perceberam isso e me chamaram nos bastidores dizendo que vão fazer uma proposta diferenciada, até ampliada mais do que o juiz fez. Então nós vamos ficar na condição de esperar com que o sindicato patronal, através das cooperativas, e que agora vai acelerar as negociações. Eu acredito que todo o trabalho e empenho que a categoria fez, impôs agora, nos próximos 15 dias, negociações aceleradas entre as cooperativas para que nós tenhamos uma proposta para levar, sim, aí para uma assembleia com a categoria para definir se aceita a proposta patronal, se vai para dissídio ou se vai para greve. Um evento, uma reunião como essa, se tivesse acontecido algum tempo atrás, seria melhor, presidente? Fazem 90 dias que estamos esperando para sentar com alguém e negociar conosco. Foi preciso de que um juiz do trabalho tomasse o seu tempo para reunir tudo, essa gama de cooperativas, essa gama de trabalhadores e profissionais do direito, para que se chegasse ao estágio inicial de uma negociação coletiva. Eu diria que nós tivemos a primeira reunião de discussão de negociação. Se o presidente do sindicato patronal entendeu, como as cooperativas também entendeu, que o advogado, na sua truculência de achar que domina a questão jurídica e nos impor decisões desfavoráveis no tribunal ou em juízo, prometendo isso a seus clientes. E o que se notou é que ele não está preocupado com o prejuízo do capital. Trabalhar a questão do piso, presidente? Nós precisamos trabalhar melhor o piso. O piso ofertado para eles é menor que o piso mínimo regional. O que os sindicatos outros negociaram, não sei como foi, eu sei que com o nosso aqui, na proposta patronal, está menor que o piso regional. E nós também fizemos uma contraproposta para eles, de em vez de ser R$ 1.600 para R$ 1.400, mais o de refeição, mais fidelidade, mais tal, que vai completar o mais do 1.600. Mas não foi aceitada a proposta inicialmente por eles. Mas as cooperativas saíram da casca, estão vindo agora para discutir, porque viram que uma greve está em iminência e pode acontecer. E descobriram que o juiz não vai mais segurar esse ímpeto. E o juiz, claro, evidentemente, nos segurou para qualquer movimento paredista até o dia 2. Quer dizer, vamos respeitar a determinação do juiz, ou vamos partir para a greve, ou vamos fazer assembleia, o que nós iremos fazer? Vamos discutir com a negociação, o que vamos fazer? Tudo isso será discutido na assembleia que nós vamos fazer da federação, na reunião de diretoria com a federação no domingo de manhã aqui no Sintrascopa. Termina aqui a edição deste sábado do programa de rádio do Sindicato Sintrascopa, Momento do Trabalhador. Produção da assessoria de imprensa do Sintrascopa, edição Márcio Fossá, a apresentação Jackson Luiz, colaboração Agência Estadual de Notícias e Agência Rádio Web. Realização Sintrascopa, Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.